Requerimento do deputado Felipe Francischini. Requer aprovação de moção de repúdio em desfavor do senhor Nicolás Maduro, presidente da República da Venezuela, devido à prática de atos antidemocráticos e por se recusar a fornecer necessários meios de segurança a representantes da República Federativa do Brasil que encontravam-se em missão humanitária na Venezuela. Senhor presidente, eu penso que o autor retirou o requerimento. Não, o que ocorre, eu vou dar as devidas explicações. O autor, na justificativa, ele sugeria que o presidente da Venezuela se tornasse persona não grata no território paranaense. Ele tirou essa expressão e manteve apenas a nota de repúdio. O requerimento está aqui à mesa e eu tenho que submeter à votação. Entende, senhor presidente? Bom, se me permite encaminhar... Pois não. Essa, obviamente, é um tema que envolve a consciência de cada um, mas eu quero dizer o seguinte, nós não podemos, uma Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo do Estado do Paraná, tirar uma moção de repúdio contra um chefe de uma república, da República Bolivariana da Venezuela, com a qual o Paraná nutre laços de amizade, laços que também são, do ponto de vista econômico, relevantes, além das relações culturais e sociais que o Paraná tem. Ao mesmo tempo, mesmo com as divergências que nós temos pontualmente, se possa ter, não é o meu caso especificamente, mas eu entendo que na Venezuela vige o Estado democrático. Pode não ser exatamente igual do nosso país, mas há de se respeitar o processo daquele povo. Tem parlamento, tem poder judiciário e, obviamente, tem um regime, né, que todos criticam, enfim, publicamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Excelência, a Assembleia não pode aprovar uma moção de repúdio, no meu entendimento, até porque, se a gente for olhar por outro lado, e eu não quero aqui fazer crítica aos senadores da República que foram à Venezuela, mas, indiscutivelmente, os que foram lá não atingiram o objetivo que tinham. Por quê? Porque se o objetivo era ir visitar no cárcere o principal líder da oposição, que por uma decisão judicial, e não do Poder Executivo lá, está encarcerado, está preso, para ver as condições de vida, de cárcere dele, eles, ao recuarem de fazer, de fato, a visita, acabaram não servindo àqueles que tinham expectativa da própria presença deles do Senado da República na Venezuela. Então, eu entendo que o episódio em si é um tema que tem que ser tratado pelo governo brasileiro, pela chancelaria, pelo Senado da República. Agora, eu entendo que a Assembleia Legislativa do Paraná não deve aprovar um voto de repúdio contra, né, um presidente de uma república que integra o Mercosul e que efetivamente o Paraná mantém laços, não só os laços comerciais, como referi, mas todo uma relação já, né, de muito tempo e que é mantida não só pelo governo, mas pela sociedade paranaense com a Venezuela. Então, nesse sentido, eu quero encaminhar contrária à aprovação do requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Para encaminhar. Para discutir, o deputado... Para encaminhar, presidente. Não, pela ordem. Não, para encaminhar. É o deputado Nereu Moura, o primeiro inscrito, para encaminhar. Senhor presidente, por mais que o deputado Felipe Francischini tenha alguma antipatia pelo governo da Venezuela, não cabe a esta casa se manifestar em relação a um presidente de um país. Seria a mesma coisa que um estado do Paraguai, da Argentina, ou de qualquer outro país do Mercosul, por não gostar da presidente Dilma, apresentar lá, declarando a presidente do Brasil como persona não grata. Uma coisa é o governante, outra coisa é o Estado
da Venezuela, o Estado brasileiro. Como disse o deputado Romanelli, o Paraná mantém estreita relação comercial com a Venezuela. É uma decisão aqui inócua, claro, aprovar esse requerimento. Todavia, ele é simbólico. Por quê? Não vai causar nenhum efeito, apenas o constrangimento nosso de votar favorável, declarando o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como persona não grata no Paraná. Então, senhor presidente, acho totalmente intempestiva, totalmente fora de qualquer possibilidade de ser apreciado positivamente, e eu peço que o PMDB vote contra esse requerimento, porque nós não temos nenhuma legitimidade para aprovar essa matéria e, mesmo que se tivesse, estaríamos, na verdade, cometendo uma ingerência indevida na relação comercial entre o Brasil e a Venezuela. Para encaminhar, deputado Pedro Lupião, na sequência, deputado Rasca e deputado Tadeu Venere. Senhor presidente. Deputado Bernardo Carli também na sequência. Senhor presidente, senhores deputados, faço meu encaminhamento no sentido de discordar completamente dos que me antecederam. Não é possível que nós possamos tolher a possibilidade de um parlamentar eleito legitimamente pela população para representar essa população nesse parlamento, de expressar a sua opinião e botar um requerimento em votação nesse plenário. O requerimento do deputado Felipe Francischini foi motivado por um ato contra o exercício pleno da democracia. Por mais que os que me antecederam não concordem com o que os senadores da oposição foram fazer no país Venezuela, e eu concordo porque foram visitar um preso político, e se tivéssemos presos políticos no Brasil, com certeza viriam comissões do mundo inteiro para visitar esses presos políticos. Por mais que não concordem com a atitude desses senadores, não se pode dizer que eles não atingiram o objetivo. Eles não atingiram o objetivo justamente porque foram impedidos. Porque o trânsito não permitiu, porque inventaram uma obra na hora justamente que eles chegaram lá, e porque a oposição efetivamente não queria. A situação venezuelana efetivamente não queria que eles tivessem contato com esses presos políticos. Por acaso, de repente, uma comissão do Senado da República, aí sim, de senadores que apoiam o governo Dilma, que é claramente um governo que apoia o regime venezuelano, são aceitos e serão bem recebidos na Venezuela. Então tem que sim esse parlamento se manifestar e nós temos que apoiar o requerimento do deputado Felipe Francischini, que é tempestivo, é legal e deve ser aprovado por essa casa. Para encaminhar, na sequência, deputado Tadeu, o deputado Rasca, acho que solicitou anteriormente. Senhor presidente, esse é um assunto que não tem nenhum efeito prático, é um efeito político. E algo que pode arranhar uma diplomacia entre um Estado que tem, sim, grandes cooperações econômicas com aquele país. Eu sugeri ao deputado Francischini que, em vez de fizesse um voto de repúdio ao presidente Nicolás Maduro, que fizesse um ato de desagravo à comitiva dos brasileiros, senadores brasileiros que foram lá. E foram atacados, foram impedidos, isso tudo é verdade. Vamos defender os nossos parlamentares, vamos defender os nossos senadores, eles têm o direito de visitar quem eles quiserem. E eles fizeram isso, eu não estou aqui nem criticando essa atitude, é uma atitude política que representa um pensamento, não é majoritário no país, mas teve uma grande expressão, e é líder de uma grande expressão do eleitorado. Então vamos fazer um desagravo aos senadores, a Aécio, toda aquela comitiva, sem problema algum, porque foram parlamentares que foram ofendidos num outro país. Agora, para um ato que não vai ter nenhuma implicação, não vai ter implicação política, que pode ter um arranho numa diplomacia entre um Estado e um país, eu não vejo o porquê dessa necessidade, desse requerimento. Então, o apelo que eu faço é que se inverta. Em vez de nós agredirmos um presidente de um país, vamos defender os senadores do nosso país que foram lá e tiveram esse tipo de recepção que, no meu entender, é abominável. Teria que ter toda a garantia. Isso não ocorreu. Mas nem por isso nós devemos dizer que o Estado do Paraná, porque a hora que nós aprovarmos aqui, que o Parlamento do Paraná tem um repúdio contra o presidente de um outro país.
Não recebemos nenhum aqui dos imigrantes que estão ocorrendo, principalmente lá na África. Né? Então, é uma situação que nenhum efeito prático, que é uma ação política do deputado. Eu acho legítimo o deputado apresentar dessa maneira, mas eu faço um apelo aqui, gente. Vamos fazer um desagravo aos senadores, e não colocar uma situação dessa que pode arranhar a diplomacia do nosso Estado. Deputado Tadeu Venere, depois o último orador inscrito, o deputado Bernardo Carli e o deputado Felipe Francischini. Senhor presidente, eu na verdade, senhor presidente, eu entendo que o deputado pode apresentar, sim. O deputado pode apresentar o seu pedido, o seu requerimento, conforme achar mais conveniente. Agora, a Assembleia aprovar é que me parece equivocado. Eu peço, inclusive, falei ao deputado Romanelli, e peço a atenção dos senhores deputados, senhor presidente. Nós temos algumas dezenas, talvez centenas de pessoas morando na Venezuela e que são estudantes brasileiros. Inclusive, a doutora Isabel, que é médica aqui em Palmeiras, fez medicina na Venezuela e está num problema mais médico aqui em Palmeiras. Eu não sei quais são as consequências, acho que muito pequenas. Até porque é bastante inócuo a Assembleia Legislativa do Paraná dizer que Nicolás Maduro ou qualquer outra pessoa é isso ou aquilo. É como se a Câmara de Vereadores do município do interior do Paraná fizesse qualquer ato de repúdio ao presidente da República. É uma coisa meio boba. Mas, de qualquer forma, como disse aqui o deputado Pedro, como é um ato político, eu acho o ato político equivocado. Porque nós temos hoje... Mensaleiro, não. O senhor, por favor, quando se dirigir a mim, se dirija aqui na frente. Não fica falando atrás, isso é coisa de moleque. Não. Então, o senhor, por favor, se dirija a mim, venha aqui, o senhor tem o seu tempo. Senhor presidente, eu acho que essa coisa de ficar aqui bochichando como se fosse criança, não funciona. Eu peço aos deputados que não façam comentários à partes. O senhor é deputado e sabe muito bem. Deixa o deputado Tadeu fazer o seu encaminhamento e, na sequência, o deputado Felipe. Claro, todo mundo tem seu tempo. É que são novos, né, senhor presidente? Talvez não entenda. Mas nós temos, como eu falava, uma centena de estudantes na Venezuela. Nós temos hoje em Curitiba e região metropolitana mais de 5.000 haitianos. Temos senegaleses, temos pessoas da América Latina toda. E eu imagino, como falou aqui o deputado Rasca, se uma situação como essa acontece no Haiti, qual a situação das pessoas que estão aqui? Não ajuda. Entendo a posição do deputado Francischini. Entendo que os senadores que foram para lá foram hostilizados e não deveriam ser. Talvez não tivessem outras condições para se dirigirem até o presídio, onde está, inclusive, aqui o deputado Francischini cita, onde está o ex-candidato a presidente, senhor Leopoldo Lopes, que suspendeu a greve de fome hoje, deputado Francischini. Suspendeu a greve de fome hoje por entender que, ao se marcar eleições na Venezuela, a situação está encaminhada. Então, eu acho que respeito a sua posição, lógico que não concordo, mas respeito, mas eu acho que a gente não ajuda. Embora seja uma posição política, a gente não ajuda, porque nós já tivemos um caso aqui de colocar o presidente da Venezuela como persona não grata, antes dele morrer. Qual o resultado prático? Nenhum, a não ser algumas notinhas nos jornais. Então, eu não sei, eu faço o apelo para a Assembleia, se a gente entrar nessa, amanhã nós fazemos uma moção de repúdio aos senadores que foram, por alguma razão, interferir em assuntos externos, ainda que tivesse autorização do Senado. É legítimo nossa parte? Não é. Não é porque existiu autorização do Congresso, inclusive foram em missão oficial. Mas a gente pode fazer. Cria uma situação que não ajuda. Eu penso que talvez ajude mais, e como foi dito aqui, inclusive por algum deputado, que faça uma nota de desagravo. E nós votamos nota de desagravo, porque nós entendemos que os senadores que foram são representantes do povo brasileiro. Não interessa de que partido sejam, são todos eles representantes do povo brasileiro. Não interessa se são do PSDB, do PMDB, e não poderiam ser utilizados da forma como foram. Mas que façamos, todos nós, uma nota de desagravo a esses senadores. Que a Assembleia Legislativa se coloque num patamar que é o que nós esperamos, que faça política. Se não a gente fica nessa coisinha assim, desculpe, deputado Francischini, até fui agressivo com Vossa Excelência, não deveria ter sido, desculpe.
Mas eu acho que a gente entra nessa coisa que não constrói. Essa é a minha posição, senhor presidente, por isso nós vamos votar contra. Deputado Bernardo Carli, para encaminhar. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero primeiramente aqui dizer que acredito que essa casa tem total legitimidade para fazer a apreciação e votar esse requerimento do nosso colega Felipe Francischini. Segundo, acredito que esse voto de repúdio não é somente por essa ação antidemocrática que aconteceu com os senadores que estavam representando a República Federativa do Brasil, mas sim pelo governo ditatorial que derrama sangues nas ruas, que vem de uma maneira covarde, fazendo com que a sua população a cada dia sofra com falta de alimentos, com inflações alcançando índices extraordinários e que nós não podemos aceitar. Agora, se nós formos aqui querer colocar que temos relações, que preferimos cortar todas as relações com pessoas, com países que têm ações antidemocráticas, que prejudicam a sua população, derrubando o sangue da sua população, fazendo que a sua população não tenha acesso às condições básicas de sobrevivência, nós não podemos ter relações com pessoas que atuem dessa maneira. Por isso, meu voto e meu encaminhamento é favorável para o requerimento do nobre deputado Felipe Francischini. Deputado Francischini. Bom, senhor presidente, primeiramente dizer que eu respeito a opinião de cada um. Não sou eu que vou querer dirigir ideologicamente outro parlamentar aqui nessa casa. E eu vou dizer que, não obstante peçam para eu retirar e mudar o formato do requerimento, eu vou mantê-lo. E eu mantê-lo pelo mesmo motivo que eles falaram, dizendo que era uma coisa que não devia ser feita. É motivo político, sim. Nós precisamos marcar posição nesse país. Que país será o nosso se a gente ficar mandando dinheiro para a Venezuela, 2 bilhões, 250 milhões de dólares, que é o mesmo que tiraram da educação no orçamento desse ano, com duas empresas investigadas na Lava Jato, Andrade Gutierrez, e a que foi presa semana passada, Odebrecht, e a gente manda dinheiro e eles distratam os nossos senadores em missão oficial. E eu disse aqui nessa tribuna ontem, não faço questão de saber ou de analisar o mérito do que foram fazer os senadores lá. Tanto que desejei sorte aos que vão hoje ou amanhã, inclusive o pai do deputado Requião. Desejo sorte e que cumpra o que está se propondo aí visitar a Venezuela. Agora, a gente financiar uma ditadura, porque modelo de democracia não é. Institutos internacionais todos dizem, como Konrad Adenauer, que é um instituto muito reconhecido na área da análise da democracia no mundo. Não é modelo de democracia nenhum. E o judiciário lá, mesmo dando essa decisão de prisão política, ele não tem credibilidade na Venezuela. Nós sabemos que no regime nazista, o judiciário era o que mais seguia as decisões do Führer. Então, só porque o judiciário autorizou, não quer dizer que é um modelo de democracia e que a prisão foi legítima. E eu mantenho sim o requerimento e acho também que não vai surtir muito efeito na prática. E não por causa da decisão política, mas porque a relação do Brasil hoje com a Venezuela não é política, não é de democracia, não é republicana. É uma relação negocial. É toma lá da cá. Mandamos dinheiro do BNDES subsidiado pela população brasileira com juros que ninguém de nós aqui consegue num banco. Com juros de 4,5%, menor do que a inflação desse ano. E o que eles dão em troca? Eles dão em troca um contrato para uma empresa brasileira que é indicada por lobistas. Um deles talvez surja na Operação Lava Jato, talvez seja o nosso ex-presidente. Então mantenha o requerimento, senhor presidente, e peço aos nobres pares que votem sim para a gente marcar posição nesse país aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela Eu só ordem, gostaria que, se fosse deputado possível, fazer a leitura novamente do requerimento. Farei. Ok, Farei. obrigado. Senhor. Até para que fique bem claro, requer a aprovação de moção de repúdio em desfavor do senhor Nicolás Maduro, presidente da República da Venezuela, devido à prática de atos antidemocráticos e por se recusar a fornecer necessários meios de segurança a representantes da República Federativa do Brasil que encontravam-se em missão humanitária na Venezuela. Esse é o teor do requerimento. Em votação o requerimento. Os deputados favoráveis ao requerimento do deputado Francischini, voto com a expressão sim. Os contrários com a expressão não.
Todos os deputados votaram? Temos aqui uma série que não estão votando, não estão presentes. Vamos, então... Tem deputados que não querem votar. Eu não sou obrigado a... Deputada Cristina, já votou? Então vamos encerrar a votação. Deu 23 sim, 11 não. Está aprovado o requerimento.